Quem diria que eu escutei essa história lá nos primórdios quando eu era criança e hoje eu vendo, né, que realmente pode-se ter uma coisa concreta, né? Antes parecia devaneio. A história contada pela líder do quilombo Santa Rita do Bracuí, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, remonta ao naufrágio do Brigue Camargo, navio utilizado para transportar 500 africanos escravizados em 1852. Mais de um século depois, arqueólogos e mergulhadores iniciaram novas buscas sobre o acontecimento. Camargo, ele não é importante só pelo caso Bracuí, né? Por um desembarque que foi realizado no final dos anos de 1852, mas porque ele representa todo um processo de décadas de exploração de vidas humanas. Então, essa grande importância do Camargo, pelo que ele representa a comunidade do Quilombo de Santa Rita do Bracuí, mas também para nos relembrar de todo o processo que existiu de escravidão e de massacre, né, de vidas e povos. O navio, para o arqueólogo, é um artefato. Então ele tem ali conhecimentos que foram aplicados para a construção, mas que está interagindo com o momento dele, com o tempo dele, com as coisas dele. Então a gente sabe que é um barco que foi construído nos Estados Unidos, no Maine, se eu não me engano. E aí o que acontece? Você tem uma assinatura daquele local que diferencia de um outro brigue construído em outro lugar, por exemplo. A busca por novos vestígios do navio escravagista se intensificaram no ano passado, com o uso de tecnologias oceanográficas. Para fazer essa observação, já que o naufrágio ele tem essa possibilidade de estar enterrado, a gente está usando um detector de metais. Hoje mesmo, a gente vai usar um sonar de varredura lateral para tentar investigar outras áreas também próximas e ver se existem outros locais onde a gente possa fazer essa observação e essa investigação direta de forma mais aprofundada. Nessa fase, como é uma fase ainda inicial, né, da pesquisa, embrionária até, para poder a gente expandir o processo de pesquisa, a gente está fazendo um trabalho mais de investigação direta, o que significa que a gente está usando mais do mergulho e da observação para poder estreitar quais as áreas potenciais para encontrar o Camargo. Estamos atrás desses restos que deram origem a um sítio arqueológico. E para eu poder afirmar que aquele sítio arqueológico é o Camargo, vai precisar de muita pergunta e muita resposta. Então o que vai acontecer? A gente localizando esses primeiros restos, nós vamos definir, por exemplo, sítio arqueológico Bracuí 1. Estou dando um exemplo. Tá certo? Eu não vou chamar de achei o Camargo. Por quê? Porque eu preciso de outras evidências. Pode não ser. Porque onde naufraga uma embarcação, pode naufragar outras, né? Então a gente tem que ter isso muito claro. A gente escolheu áreas potenciais, baseado tanto nos relatos desses personagens locais que falam sobre a existência de uma memória de um naufrágio em determinada área. E também a gente estreitou isso com a pesquisa histórica, pelas referências históricas e relatos da época. E assim a gente está amarrando as áreas potenciais para investigar. Ao valorizar a memória coletiva da comunidade, os pesquisadores querem fortalecer a história de resistência do povo quilombola e encontrar evidências sobre o contexto do tráfico de escravos no Brasil. A gente consegue fazer uma parceria de contar essa história via a pesquisa histórica, a pesquisa de arquivos e a memória oral dessa comunidade. Então se fortaleceu muito os dois lados. A comunidade é muito rica em causos dessa tradição oral e isso fortalece muito a luta deles hoje. O Camargo especificamente é um ponto, até uma relação simbólica que se estabelece muito forte, assim, pela minha trajetória em ser um pesquisador negro que vem desse processo de novas caras, né, e caras retintas, né, dentro do universo acadêmico e lidando com sua própria história, né, e ao mesmo tempo por todo o impacto que esse projeto ele pode causar na nossa sociedade, por ele estar ligado a uma comunidade que reivindica toda uma agenda política, né, que está ligada com esse estudo e ao mesmo tempo porque
isso representa, né, o resgate e a reparação de um povo, né? Mostrar para o povo, olha, mostrar para a cidade, para Angra, teve isso aqui sim. Esconderam, não quiseram falar porque não quiseram, mas que todo mundo, vocês sabem sim, né? Quilombo tá lá, o povo negro tá lá, tá resistindo. Agora eles vão ver, olha só, a história oral estava certa, mesmo que não que o Camargo seja o Camargo ou que não seja, mas vai se contar essa história a fundo, né?